Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do MovimentCast. Hoje a gente vai falar sobre exercício e cérebro. A gente vai abordar aqui a performance cognitiva ao longo da vida, a proteção que o exercício pode oferecer, as vantagens em foco. E a gente vai começar da infância para depois a vida adulta. Antes disso tem a adolescência, obviamente, depois vem a velhice, né, a terceira idade, e em cada etapa o exercício vai ajudar e por diversos mecanismos. Então, estou aqui, eu, Matheus Winkler, com meu grande amigo e co-host Vitor Brito. Bora falar um pouco de cérebro, performance, foco e ajudar a galera a performar mais com o exercício? Bora, Matheusão. Tá o nome aqui, ó. Mover corpos e mover mentes. Isso é o mais importante. E quando você move o corpo, você tem alguns mecanismos que a gente vai falar aqui sobre nesse episódio para poder ter um estímulo cerebral e ter um desenvolvimento, seja ele na infância ou na fase adulta ou também na velhice. Ô, Vitor, e começando, a gente falou que a gente ia puxar os benefícios da atividade física para essas questões, e acho que a gente vai poder trazer coisas práticas para as pessoas também, para elas entenderem como usar do exercício para performar melhor no dia a dia. Mas antes disso, cara, eu quero ir fora do script e te perguntar um negócio que vem antes da infância. A gestante, cara, praticar atividade física tem algum impacto no bebê? Com certeza, Matheus. Tem alguns riscos relacionados com o estilo de vida e também como até mesmo antes da gestação, se a pessoa é sedentária, se ela já tem um grau de sobrepeso e obesidade, ela tem menor riscos de ter a gestação e também ter problemas durante a gestação. Então, tendo a gestação precoce, né, o parto precoce, você também ter algumas condições como diabetes gestacional, hipertensão gestacional, tudo isso tem relação. E hoje em dia a gente tem alguns estudos mostrando que o que a mãe se alimenta durante a gestação interfere no que a criança vai consumir durante a sua fase inicial de vida. Isso está totalmente relacionado com o estilo de vida que a mãe leva. Então, a pessoa que faz e pratica exercício físico durante a gestação, a mulher que faz isso, ela tem menores chances de ter um filho com sobrepeso e obesidade. Então, isso gera condições, além do exemplo, quando essa criança nasce, de você continuar praticando exercício. Ah, Vitor, mas qual que é a melhor maneira de fazer exercício durante a gestação? Nós já trouxemos um episódio aqui que uma pessoa espetacular que falou com a gente sobre exercício e gestação. Quem quiser dar uma olhada aí nos nossos episódios, eu não lembro qual que é, o Matheus vai até checar para mim, mas que a doutora Silvia falou sobre os benefícios durante a gestação e também quais são os tipos de exercícios que você pode fazer para não gerar riscos ao bebê. Ah, Vitor, mas até quando a gente consegue fazer o exercício? Pode até o último dia antes do parto, não tem problema algum, não tem risco de ter o parto precoce, enfim, acabar tendo um aborto. Então fique muito tranquilo, lógico que tem uma profissional adequada que vai ajudar nesse processo. Ó, episódio número 23, Ginecologia Esportiva com a doutora Silvia Casseb. Cara, esse episódio foi muito legal porque ela falou dessas questões todas, explorou isso aí, e aí ela disse que antigamente, assim, ficava barrigudinha, ficava gestante, falava assim, repouso e cama. E hoje a literatura mostra isso que tu falou, né? E até o desenvolvimento, depois o desenvolvimento neurológico da criança que tem a mãe ativa é maior, justamente porque a gente sabe que o exercício, ele faz circular no nosso sangue algumas substâncias que são extremamente benéficas, que chamam de miocinas, que são protetoras para o cérebro, para o metabolismo, que ajudam a ter adaptações. E fora isso, o exercício tem uma série de outros benefícios. Então, começando assim, na infância, se a gente pegar o bebê, ele já tem a tendência natural a explorar o mundo. E ele tem um processo de se mielinizar e ganhar coordenação, ganhar tônus crânio-caudal. Então ele vai ganhando essa coordenação e começa a explorar o mundo e começa a seguir estímulos. E aí a gente entra num pouco da essência do que é o ser humano. O ser humano, ele não é uma mente, por isso
movimente cash, é movimente corpos e movimente mentes, né? O que a gente preza aqui. O corpo ele é feito para se movimentar. E aí a criança, a tendência natural dela é, conforme ela vai ganhando essa maturidade de aprendizado motor, ela começa a rastejar, ela começa a querer imitar os adultos, fazer o que os adultos fazem, e aí ela levanta, e naturalmente ela dá cambalhota, ela mexe, ela pega objetos e joga os objetos e observa como eles se comportam e aprende sobre as leis da própria física, observa a gravidade. Então, percebe que aí isso daqui não é exercício estruturado, mas é movimento. E é fundamental para o desenvolvimento. Então, a gente sabe que hoje a gente tem um grande problema de crianças que ficam muito com o iPad ao invés de serem estimuladas. E o estímulo é uma das coisas mais importantes que uma criança pode ter. No momento ali do Covid, que estava todo mundo de máscara, as crianças não podiam ler o lábio dos adultos. E teve muito retardo de fala, regressão. Então observa aqui, a gente está ainda fora da parte exercício estruturado. Mas o como o movimento é essencial para o desenvolvimento, porque a gente tem no nosso cérebro mapas, territórios, que eles vão aprender padrões e isso vai moldar a arquitetura cerebral. Então, se a gente pensa do ponto de vista de desenvolvimento, fica muito evidente que a movimentação ela não pode ser excluída da vida, porque se ela é importante nesse período de formação, por que a gente presumiria que depois, mais tarde na vida, não vai ser? Sim, com certeza. E talvez essa fase que nós estamos vivendo seja uma transição, porque as gerações passadas, elas viveram dentro de uma ideia de que tinha que brincar na rua, que não era muito planejado assim, e o que evolutivamente aconteceu foi que, por conta de violência, as pessoas tinham que ficar mais em casa, por questões de Covid, ficaram totalmente voltadas a práticas de exercícios na tela. Então, vou jogar futebol, é jogar videogame. Jogar o futebol no videogame. Brincar de pique-esconde. Tem alguns jogos até de tiro, enfim, algumas outras coisas de você ficar escondendo. Polícia ladrão, que a gente brincava nas ruas, enfim. São coisas que foram transicionadas por conta de questões geracionais e está sendo modificado completamente, porque a geração de hoje, jovens e adolescentes, estão buscando também o exercício físico. Agora, diante de academias, coisas planejadas, né, que trazem uma segurança e não mais nas ruas dando cambalhota, subindo em árvores. Mudou-se um pouco, mas acredito que está indo para um caminho legal agora que está mudando e era um medo nosso de saber o que eles iam fazer com crianças que ficavam só jogando videogame ou mexendo em telas. Cara, tu trouxe um negócio interessante que agora está mudando, porque a gente não estava ciente de um problema até que começaram a emergir as gerações que são os filhos desse problema. E tem um escritor que ficou famoso, Jonathan... é o cara que escreveu The Anxious Generation, a geração ansiosa. É um livro que recentemente estourou, não é um livro antigo também, é recente. E ele fala sobre toda a questão da conectividade e da mudança de comportamento em adolescentes, principalmente da geração Z. Ou seja, eu e você, a gente foi ali da última safra até a galera que nasceu nos seus 95, tal, que tá bem protegida disso porque a gente foi blindada pelo tempo, né? Os outros, até uma certa faixa, depende de eles terem sido blindados pelas condições, pelos pais, e de uma geração depois tem muita gente muito ansiosa. Porque o que acontece? Na nossa adolescência, a gente usava o MSN, ainda não tinha banda larga, a gente viu a internet de escada surgir. Então, não tinha celular com touchscreen, tinha que apertar vários botãozinhos para enviar um SMS, era aqueles celular flip de virar, tipo, e era completamente diferente. Então, você combinava com um amigo que ia ir na casa dele, e você ia até a casa dele, você se movimentava. Você não se comparava com todo o mundo, você se comparava com o cara legal da escola. E todo adolescente, criança quer ser legal, quer ser descolado, só que a gente foi protegido. Já essa geração, eles foram expostos a uma comparação enorme com o melhor mundo de muita gente, num período que
a pessoa não tem capacidade crítica de discernir. E nesse livro ele levanta várias estatísticas legais. E aí uma delas é que os adolescentes e crianças em países desenvolvidos tiveram menos fraturas, ou seja, quebraram menos ossos. Pô, isso é positivo, né? Criança está quebrando menos osso. Mas aumentou tremendamente depressão, ansiedade, dificuldade em socializar, ansiedade social, fobia social. E aí ele traz isso, que óbvio que diminuiu fraturas, assim, mas vale a pena porque criança tem que subir em árvore. Criança, pô, é normal uma criança quebrar o braço fazendo uma coisa de criança. Ela tá testando os limites do mundo. E aí o que ele traz agora é, tipo, as novas diretrizes baseado nisso. O que seria saudável para criança e adolescente pensando em movimento e em controle de exposição para que a pessoa tenha comparações realistas com o mundo real e saiba conviver no mundo real. E aí ele fala muito dessa questão de que quando a gente está num estado de playing, jogando, brincando, é quando o cérebro mais está em aprendizado. Que quando a gente está olhando os outros, observando, entrando nas dinâmicas sociais, a gente está aprendendo muitas coisas que vão além da memória evocada de quando eu sento para ler um livro. E que isso os adolescentes e crianças estão perdendo. E explora toda essa questão de como botar essas práticas de brincadeira, e aí ele é exercício e atividade não estruturada, e ele até diz que parte dessas atividades tem que ser sem supervisão de adultos. Tem que deixar as crianças brincar sem o adulto olhando, por quê? Porque eles vão testar o limite por eles. E aí um vai atravessar o limite com o outro e vai dar um soco na cara e vai sangrar. E aí o outro vai brigar de novo e empurrar. Depois os adolescentes, eles têm que resolver ali entre si, se separam. Depois os adultos vêm e intervêm. Mas ele levanta o quanto é interessante isso para o desenvolvimento. Olha a brisa, cara. Não, é interessante você pensar dessa forma e que talvez foi dessa forma que a gente foi criado, porque ninguém ficava vendo a gente brincar na rua. Então, se isso foi positivo ou não, a gente vai ter um saldo lá na frente, a gente vai ver um mecanismo de proteção contra algum tipo de demência, algum fator relacionado com a parte de cognição e desempenho dentro do trabalho. Eu acho que isso tem total relação. E a gente não pode deixar de lado também a formação como ser humano. E o esporte, ele traz isso, né? Então, quando você tem na infância e adolescência, o esporte em si, principalmente competitivo, seja ele a nível municipal, vamos falar assim, ou dentro da sua própria escola, jogar um interclasse, é importante você estar diante de ganhar ou perder, ter colegas sobre dividir um mesmo time, saber que um é titular, outro é reserva, em algum momento se eu batalhar eu vou conseguir ser melhor. Então isso traz informações muito importantes, não só a benefício cognitivo, mas como formação de ser humano. E eu acho que isso é extremamente importante para o futuro. Cara, tu já foi reserva alguma vez? Já, isso aí é comum. A gente nunca vai ser titular sempre. Até dentro do futebol, eu tinha uma qualificação até que boa e eu jogava muito com as categorias acima. E quando eu ia com os mais velhos, eu não era forte o bastante para poder conquistar a titularidade. E eu sabia que eu precisaria, dentro de campo, modificar. E eu me via muitas vezes. A palavra não é mais inteligente, mas eu nunca fui o cara que mais correu, o cara que mais chutava bem. Eu sempre me vi muito inteligente dentro de campo. Eu vi espaços onde não tinha. Então, essa forma de lidar com dentro de campo me trouxe alguns benefícios, assim. Então, eu sempre fui um cara que, dentro da posição que eu jogava, que era no meio de campo, eu conseguia meu espaço, mesmo até com os mais velhos. Mas já fui muitas vezes reserva e eu odiava estar na reserva. Cara, imagino, porque eu sei que tu é competitivo, que tu gosta muito do futebol, e eu imaginava que tu tinha sido titular a infância inteira, assim, tu falou essa questão de lidar sendo reserva.
Mas uma coisa que eu achei interessante é que tu falou que tu notava que tu não tinha alguns atributos e tu pensava, bom, com os que eu tenho, o que que eu vou fazer aqui de melhor? Então, olha a capacidade que o esporte te trouxe de ter uma análise e bolar uma estratégia perante uma condição da vida. E aí agora saindo da... Só um ponto interessante, Matheus, que eu lembrei agora. Tinha na minha categoria e eu jogava na cima por muitos e muitos anos. Assim, quando eu precisava jogar na minha categoria mesmo, era quando estava precisando ganhar ou um jogo importante, eu descia para jogar na minha categoria. E eu, com os mais velhos, eu não era o craque do time a maior parte das vezes. Isso foi um desenvolvimento muito grande para minha vida, porque eu aprendi muito com os mais velhos. E chegou um momento que a categoria mais velha já era praticamente profissional. Então eu não subi para a categoria, me mantive na minha e até joguei na categoria abaixo. Na categoria abaixo, porque era a transição, porque no futebol tem muito 16, 17, 18, 19 anos, então sempre são duas idades diferentes. E eu joguei com os mais novos e tinha um cara, que até hoje ele é meu amigo, ele jogou nos Estados Unidos como profissional lá e também fez a faculdade dele de business com o futebol. E ele jogava muito bem, ele jogava na minha posição. E eu falei assim, eu vou descer de categoria e vou ser titular no lugar dele. Só que ao mesmo tempo eu falei, cara, por que eu vou bater de frente? Ele era muito craque, ele era muito bom. Falei, eu vou aprender outra posição. E eu me adequei a outra posição. E depois até é engraçado que durante a faculdade eu joguei na posição que depois eu fui aprender ali por conta desse cara. Então eu nunca tive esse ego com relação a isso, de eu quero jogar na minha posição. Eu sempre olhava muitas pessoas e vendo como elas se comportavam para tentar modificar ali o raciocínio. E dentro da nossa conversa como um todo, eu acho legal que meus pais sempre me estimularam a fazer todos os esportes. E eu acho que isso tem o desenvolvimento neuromotor, que a gente fala. Então o exercício foi muito importante para eu desenvolver essas partes cognitivas. O quanto isso é importante, até umas outras questões que você adora falar aqui, né, sobre especialização precoce, é importante que você saiba lidar com outros tipos, até, eu vou utilizar um arremesso de basquete e futebol, então esses posicionamentos te colocam ali ganhando performance, independente do esporte que você joga. Muito legal isso, e fora a parte fisiológica e neuromotora, uma coisa que pouca gente sabe sobre ti, e quem já escuta aqui bastante sabe, é que tu tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? E teve todo um processo de coisas que tu aprendeu com isso. Agora tu acabou de falar de um aprendizado social até teu, de adaptabilidade através do esporte. Eu tenho certeza, te conhecendo, eu sei que isso se transmite para tua vida e para a forma como tu lida com situações, consegue perceber, tu consegue sentir aonde é que tu pode gerar valor, então tá sempre buscando novas zonas de desenvolvimento. Como que ter tido esse sonho de profissionalizar impactou tua vida no sentido comportamental, disciplina? Teve algum papel? Porque muitos pais falam assim, para de jogar e vai estudar. Sim, e o meu foi um pouco assim. A partir do momento que eu estava me dedicando completamente ao futebol, meus pais falaram assim, não, você vai estudar. E eu praticamente larguei o esporte competitivo para poder estudar e ter a minha formação. E talvez se reflita hoje eu fazer medicina esportiva, eu trabalhar com medicina esportiva por essas questões. Porque eu sempre fui fissurado em esporte, seja ele qual for. Então eu adoro fazer todos os esportes, sempre pratiquei a educação física, eu acho que é um maior exemplo das nossas vidas. Por mais que a gente goste de um esporte específico, você vai jogar todos. E é interessante você saber as regras de todos, saber se comportar ali dentro, isso é muito importante. E durante todo o processo da minha vida de formação, eu não gostava de perder um para o ímpar. Eu queria ser o melhor em tudo. E eu converso com muitos atletas que eu trabalho hoje em dia e eu faço até uma pergunta. Eu falo, hoje você, sendo um jogador de basquete, se você apostar corrida com o Usain Bolt, me conta duas coisas. Na sua cabeça, quem vai ganhar? Aí ele fala, eu. Mas a realidade, qual que é? Não, é ele. Isso é o competitivo. Isso é o cara que fala, eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo para eu chegar próximo. Lógico que é irreal isso que eu tô falando. Mas, ao mesmo tempo, a cabeça do esportista, daquele que gosta da competição, ele nunca vai perder.
Eu nunca entrei numa competição achando que eu ia só competir. Ah, é legal, é gostoso, mas na hora do vamos ver, a hora que dá play, não tem como. Acaba até a amizade, vamos falar assim. A partir do momento que eu tô, lógico que não sendo desleal com ninguém, mas eu vou fazer de tudo para eu poder ganhar. E é isso nos estudos, no vestibular, na residência. Tudo isso foi uma formação muito importante para mim. Eu acho que molda caráter, sim. Cara, uma mentalidade de campeão, né? Uma mentalidade de campeão. E é interessante que, análogo à vida, o cara que treina, quando a gente passa na residência pelo São Paulo, né? Que a gente passa um tempo na Unifesp, um estágio em Cotia, ali no clube de base. E lá é interessante que ver as crianças e adolescentes, na verdade, que estão lá e eles têm que ficar morando lá. Eles também têm que estudar ali no Objetivo. E eles vão para a escola, chega o ônibus para buscá-los, eles têm que fazer as refeições lá, então tem bastante proteína, tem os horários de treino, tem tudo organizado. E assim, as pessoas que passarem por lá e não se tornarem jogadores de futebol, pelo menos tiveram uma oportunidade de se tornarem melhores cidadãos, melhores pessoas, porque acesso a um colégio melhor. E acho que acesso, pega uma pessoa que não tinha como ter acesso àquelas pessoas. Então a pessoa passa a ter acesso a uma escola melhor, a pessoas com realidade diferente. Tem muito moleque lá que tem família desestruturada. E aí tu passa a conviver com pessoas que têm uma família mais estruturada. Isso, fora a disciplina que eles desenvolvem tendo que treinar, cara, isso daí por si já muda a vida de um sujeito. Não tem preço. E para mim, os Estados Unidos faz um trabalho muito legal, China e Japão também, pegando todas as pessoas, todas as crianças, desde o início das suas vidas e inserindo no esporte. Justamente por acreditar que o esporte, sim, molda caráter, traz benefícios e até mesmo como saúde a longo prazo. Se a gente pensar em longevidade, começa desde o início da vida. Quem tem sobrepeso e obesidade no início da vida, a chance de ter isso até o final da vida é muito grande. A gente fala sobre genética e epigenética, é exatamente sobre isso. Você já vem com um gene pré-determinado e você, suas atitudes, o seu comportamento tem relação com o quanto você vai expressar aquele gene ou até mesmo quanto tempo vai demorar para uma doença aparecer. Então, como eles trabalham essas crianças, não só para se tornarem grandes campeões, porque eles têm um exemplo de grandes campeões nas Olimpíadas, eles são os que mais ganham medalhas olímpicas por esse trabalho, desde o início da vida. E talvez o estímulo aqui no Brasil não seja tão semelhante. Depende muito dos pais, das condições dos pais, financeiras e sociais, para que eles consigam ter esses benefícios relacionados ao esporte. Porque se a gente pegar atletas no Brasil hoje, até níveis olímpicos, eles não ganham financeiramente bem para poder viver só com aquilo. Eles precisam fazer um outro trabalho e isso demanda outras questões. É muito massa isso que tu falou. Nos Estados Unidos, os caras ganham bolsa universitária. Então, se o cara não se tornar um jogador profissional daquilo, porra, ele vai se tornar um profissional, que nem esse teu amigo que fez business jogando futebol. E hoje ele não é jogador de futebol. Hoje ele tem um business e ensina inglês, não é? É isso, é isso. A Ana Lu fazia aula com ele, assim como tu. Exatamente. E eu acredito muitas vezes, as pessoas que chegam para mim em consultas, eu pergunto muito sobre o objetivo da criança e adolescente com relação ao esporte. E tá mudando. Várias pessoas chegam e falam, olha, eu quero porque eu quero ir para os Estados Unidos fazer faculdade e ter bolsa. Massa. Pô, por que não ter no Brasil? Por que não ter essas condições aqui no Brasil? Se olha muito pouco para essas questões no Brasil de trazer para grandes faculdades, para grandes instituições de ensino. Porque se você colocar em uma instituição que não tem uma qualificação, também não adianta muita coisa, né? Uhum. Cara, e agora migrando assim para fora essa área de desenvolvimento, pensando assim nas pessoas da nossa idade, ou até, cara, essa onda emergente aí de ansiedade, depressão. Para mim, atividade física, fazer exercício me ajuda muito a regular minha ansiedade, a estar bem. E se eu não estou me exercitando com frequência, eu começo a ficar estranho. Assim, algo fica esquisito em mim. Meu cérebro funciona melhor se eu tiver
com o meu treino regulado, claro, com alimentação regulada e sono, mais ainda, mas assim, o treino é algo que, cara, se eu começo a abrir mão, começo a ficar maluco. Atividade física, cara, é como pode ser considerado uma medida não farmacológica para ansiedade, para depressão. O que tu tem a dizer sobre isso? Com certeza, para mim é a base do processo. Dentro da psicologia, da psiquiatria, tem uma tríade que ela é muito falada, que seria o exercício físico, a terapia, que é o treinamento, você treina o corpo, o outro você treina a mente, e o remédio se necessário, né? Então você não pode deixar de lado o pilar, que seria o treinar o corpo e treinar a mente. Existem mecanismos relacionados entre os dois que trabalham e tratam de condições até muito graves a condições muito leves, que hoje em dia, mesmo condições leves, geram distúrbios e atrapalham a vida das pessoas dentro do trabalho, da parte social. Então, isso, pensando da parte social, é muito importante. Igual você falou, para mim, quando eu estou sem treinar, para mim é muito difícil, porque eu não sei lidar, às vezes, com um problema, porque eu estou um pouco mais ansioso ou eu estou até um pouco mais disperso. É a forma como eu lido e como acredito que eu tento tratar meus pacientes dessa forma. Até esse ponto da dispersão. Tem vários estudos aí, para quem estiver assistindo e quiser ver, tem estudo do Colégio Americano de Medicina Esportiva, tem estudos da Academia Americana de Psiquiatria, mostrando e tentando correlacionar os exercícios e qual exercício tem mais impacto no quê. A gente até já falou em outro episódio de uma meta-análise, acho que é de 22 ou, enfim, 21, que mostra que o exercício multimodal, que seria botar diversas modalidades, mais de uma modalidade, então um aeróbico, um treino de força, tudo mais, parece ter um impacto maior na questão de ansiedade, mas de forma geral, o que é legal entender? Que a atividade física, ela é neuroprotetora, ela protege de ansiedade também, ela ajuda a ter regulação dos nossos neurotransmissores, ela ajuda a reduzir ansiedade e depressão por diversos mecanismos, alguns desses essas miocinas. É interessante saber que toda atividade tem benefícios, mas, por exemplo, na depressão, viram que o aeróbico, de forma geral, tem mais evidência de que melhora e tem estudo que mostra uma melhora relevante ao longo do tempo, comparável com o antidepressivo associado à terapia, que nem tu falou, né? Treinar a mente. E é interessantíssimo isso, porque o que acontece na atividade física aeróbica? Você está fazendo uma atividade por um tempo longo, teu cérebro está liberando fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, que é um fator que ajuda na proteção neuronal. Outros fatores estão sendo liberados, e aí tem esse lance todo de regulação de neurotransmissor, porque quando você está fazendo atividade, você libera mais dopamina, você libera noradrenalina no córtex pré-frontal, até são duas coisas que o metilfenidato, a Ritalina, também faz. Então, isso é associado a te dar um maior foco por um tempo após a atividade. E aí, se a atividade continua, você tem os endocannabinoides, a serotonina, até se fala do runner's high, a chapadeira do corredor, que é por causa disso daí também. Mas a pessoa fazendo aeróbico ao longo do tempo, junto com essas coisas agudas, parece ter uma questão de neuroplasticidade, que a pessoa você resolve problemas sem pensar neles. Que a pessoa depressiva, muitas vezes, ela fica ruminando coisas do passado. E aí você está correndo, você está passeando por um lugar, tendo outros estímulos. O córtex, ele está ocupando a sua atenção com o córtex motor, e ao mesmo tempo você está processando sentimentos, pensamentos ali no background, enquanto a sua neuroquímica ali, ela está, digamos, melhor. E isso tem um mecanismo muito protetor. Interessante também que outros tipos ajuda também com ansiedade, óbvio, mas a ansiedade, os estudos, pelo menos até a última vez que eu vi, mostravam mais essa coisa de exercício neuromodal, e coisas de força também tem um estímulo na ansiedade,
porque isso é bem interessante, porque a pessoa que tem ansiedade, às vezes ela não entende o que ela sente. Ela tem uma coisa estranha no corpo e ela começa a gerar preocupações. E o treino de força, por exemplo, ele aumenta a tua consciência corporal. Os treinos de outras modalidades, que não só um aeróbico correr continuamente, coisas que exigem coordenação, aumentam a tua percepção corporal. E assim você consegue entender melhor o que você está sentindo. Tipo, nossa, eu tô sentindo um aperto aqui no peito, sabe? Eu tô sentindo um negócio, tô meio angustiado. Então você consegue ganhar um conhecimento maior de si. E a pessoa que treina tem outro fator que ajuda a regular melhor o eixo HPA, que é hipotálamo pituitária adrenal, e a diminuir o tônus adrenal basal de quem é bem treinado. A pessoa fica com um parasimpático mais ativo. Então ela fica menos reativa às coisas. Então, do ponto de vista fisiológico, isso daí acontece e a gente sente isso, cara, no nível prático. E aí é a dica que a gente tem pra galera que tá em casa. Cara, sente que tu quer ter mais performance, corre, faz uma bike, faz um aeróbico, começa o dia aí, tenta botar 30 minutinhos de algum aeróbico, pô, puxa ferro, faz musculação, isso vai te dar mais autoestima, mais autoconfiança, vai te dar mais essa percepção corporal. Então, olha que interessante, cara, quantas coisas isso protege, né? Fora a questão toda de... A gente sabe que a musculação, ela age mais no metabolismo muscular ali, de ajudar a expressar o GLUT4, a fazer com que a glicemia baixe, o açúcar entra no músculo, enfim, mexe nessa coisa toda também. Mas olha como é fascinante, como isso pode melhorar a tua produtividade. Legal, e também a gente passou pela criança e adolescente, e agora falando da fase adulta e performance, nós comentamos em alguns outros episódios que será que o empresário bem-sucedido ou o profissional bem-sucedido é aquele que pratica esporte? E está acontecendo esse movimento no mercado wellness. Eles estão olhando para grandes empresas e querendo mostrar que existe um menor risco de burnout, que existe uma melhor performance, menor risco de ansiedade, depressão, de pessoas ficando afastadas. Isso é interessante, até parte prática. Alguns pacientes já chegaram para mim e falaram assim: ah, doutor, mas se eu fizer de manhã academia, eu vou perder o tato ali durante a minha cirurgia. Um cirurgião falando isso para mim. Uhum. Cirurgias pequenas, minuciosas, de otorrino, por exemplo. E eu falei, começa a fazer. Ele começou a fazer exercício físico antes, musculação e tênis. E hoje em dia ele fala que ele opera mais rápido, ele tem maior destreza durante o procedimento, tem melhor performance nos procedimentos. O quanto isso trouxe de positivo, além de várias outras coisas relacionadas. Porque dentro do exercício físico tem o perda de peso, melhora do tônus muscular, uma pessoa que fica em pé o dia inteiro, a ergonomia, sentado muito tempo na cadeira. Olha quantos benefícios trazem para esse profissional. Então, com certeza, eu acredito que sim, os melhores profissionais são aqueles que conseguem ter uma constância no exercício. Cara, acredito demais nisso e até tem evidências que a atividade física melhora a memorização, velocidade de processamento, então capacidade cognitiva pura. A gente está falando de brain power, né? Poder cerebral puro. E a gente sabe hoje que das coisas que diminuem as chances, que são preventivas para, por exemplo, Alzheimer, quem fala corretamente vai dizer que é Alzheimer, né? Mas, enfim, diminui, é uma das poucas coisas que a gente sabe hoje que diminui a chance, que protege contra Alzheimer e protege contra demências de forma geral. Então, a atividade física é um fator neuroprotetor. Fora o novo estudo que eles estão vendo com relação à obesidade, os GLP-1s, né, que o pessoal hoje em dia está utilizando muito aí para emagrecimento, e viram que sim, no futuro a gente pode ter uma resposta, ou uma resposta até protetora agora, recente, falando sobre o Alzheimer, a demência. Então, o quanto isso é importante, não só por essas questões, e lembrando que quando associado ao exercício físico, essas medicações
são cruciais tanto para a manutenção do peso, quanto agora pensando a nível desses quadros demenciais. O análogo de GLP-1 seria o Ozempic. Isso, o Egov e também o Mounjaro, que tem essa dupla reação aí com o GIP. Para a galera que tá escutando, assim, né? É interessante que teve estudos que mostraram in vitro, não in vivo, mostraram em animais também, estudos acho que em ratos, que viram que acho que a semaglutida ou algum outro análogo de GLP-1, que é tipo Ozempic, regredia placas beta-amiloide, que são alterações que acontecem no cérebro de quem tem Alzheimer. E agora, esse estudo que tu falou é um estudo que está usando em pessoas com algum declínio cognitivo e com diabetes tipo 2, eu acho, que estão usando uma medicação oral igual dessas análogas de GLP-1 para ver, é um estudo que já está rolando há um tempo, e é para ver os impactos disso na cognição. É o Evoke, né, o estudo, que nem o carro. E agora vai ser legal que espero que isso traga resultado. Mas é interessante ver que as pessoas estão olhando para esse estudo, mas tem algo que a gente sabe que já traz resultado. O que foi passado na mídia é que já tem um resultado, mas ainda não pode ser extrapolado para a prática clínica. Não, o que eu digo que a gente já sabe que tem resultado é atividade física. Ah, sim, com certeza. Não, isso não tenho dúvida nenhuma, isso já é provado. Que a atividade física protege o cérebro e para todas as fases da vida. E te pergunto assim, em que momento da vida eu devo começar a atividade física? Ontem. Se você não começou, comece o quanto antes, porque os benefícios são imensos. A gente pode citar desde o dedinho do pé até a ponta do cabelo, do fio de cabelo, que tem benefício sempre o exercício físico. Se a gente fosse extrapolar aqui, eu acho que daria para pegar, assim, tem muito estudo, muita coisa, e para diferentes condições do exercício, um tipo diferente de exercício. Tem estudo que mostra a questão de percepção corporal e melhora de quedas com Tai Chi Chuan em idosos, porque tem essa coisa de consciência corporal. Mas eu acho que o recado final é mais importante assim: ache atividades que você gosta de praticar, esteja praticando elas. Se você puder praticar esporte com outras pessoas também é legal, porque tem a socialização. Mas algumas coisas são interessantes de fazer do ponto de vista solitário para você lidar com seus sentimentos. E no esporte você tem que lidar com as suas emoções e regular elas. É uma coisa que tu fala que eu acho massa, é a questão do tênis, de como uma jogada errada tu pode deixar isso entrar na tua mente, tu tem que trabalhar a mente para acertar. Exato. Até você trazendo essa ideia, aconteceu um exemplo, hoje é um dia que vai ter uma final entre o Alcaraz e Sinner, que se repetem aí por muitas vezes, que na semifinal o Alcaraz ganhou e logo depois do jogo ele foi para a quadra treinar. E todo mundo falou, o que ele está fazendo lá? Porque acontece muito no tênis de você desacreditar de um golpe. Então, a minha batida de forehand, que é você bater com o seu braço dominante, a direita, vamos colocar assim para quem é destro, não estava entrando no jogo. E ele é um monstro, ele joga muito bem, o forehand seja o melhor golpe dele. Só que aquele dia, por alguma eventualidade dele ter errado o tempo da bola e aquilo entrou na cabeça dele e ele não conseguiu fazer esse golpe bem durante o jogo, ele saiu do jogo e foi fazer mais 1000 bolas de forehand. Porque até ele voltar a lembrar que ele bate muito bem. Então o tênis ensina muito pra gente isso. Que não necessariamente o que a gente sempre fez bem vai continuar sendo. E só a constância vai trazer esse benefício pra gente. Vai conseguir trazer com a credibilidade, com você voltar a sua autoconfiança para poder fazer aquele tipo de exercício. E até num cara que é fora de série. Cara, para você ver como essa questão da performance, o esporte te obriga a trazer isso, porque o mesmo pensamento se aplica para a vida, assim, uma pessoa que tem esse tipo de atitude, ela não aceita que, cara, hoje é um dia ruim e eu não vou me jogar aqui e não vou fazer nada. É tipo, não, hoje é um dia ruim e eu vou dar meu melhor porque eu quero acordar amanhã acreditando que eu posso ter um dia bom. Então, eu vou fazer minhas 1000 repetições aqui
para provar para mim mesmo que eu consigo. Cara, assim, quando eu olho um atleta assim, eu ouço essas coisas, tipo, extremamente admirável. Esses caras assim, eles... a gente não tem noção do quanto eles são um exemplo de excelência. E trazendo até para um outro exemplo, se eu puder citar mais uma vez o tênis, é o João Fonseca, que é um menino de 18 anos que está em completo desenvolvimento, mas que o brasileiro não tem a paciência para esperar o que ele tem para nos oferecer. Porque todo mundo acha que ele vai ser o próximo Alcaraz e ele não vai ser. Ele é um excelente jogador. Ele vai ser top 10 do mundo, se Deus quiser. Mas calma, existem extraterrestres e existem caras muito bons. E para você chegar no top 10 do mundo, você tem que ser absurdamente bom. E o brasileiro só quer saber de vencer, só importa com o número 1. Número 2 do mundo, ninguém quer saber quem é. Então não é tão simples assim. Essa formação de criança e adolescente para virar atleta é super difícil. O esporte em si muitas vezes é muito solitário e lida só com pessoas de idades mais avançadas. Ele abdica da juventude dele, deixa de fazer coisas que todos nós fizemos um dia, poder sair com os amigos, ele está só viajando, treinando. Então a gente tem que respeitar o processo. É difícil, mas é o melhor a ser feito. Cara, tenho certeza que tem gente escutando que assim já teve assim um ano que se dedicou muito a alguma coisa. Tipo, o ano do vestibular, o ano para prova de residência. Então a gente tem momentos assim que a gente foca demais. Mas, cara, eu não tive um momento na minha vida que eu fiquei por 10 anos extremamente focado e obcecado com alguma coisa. E é isso que a gente tem que entender quando olha para um atleta assim. Cara, o cara tá focado o tempo inteiro, ele não baixa a guarda nunca, ele tá dando um sprint que, assim, é uma força de vontade que, cara, no trabalho você faria qualquer coisa, entendeu? É o cara que destruiria tudo. E você pode ter certeza que ele foi preparado. A gente começou a nossa conversa falando sobre a gestação. Os pais dele já eram pessoas relacionadas ao esporte, então desde o primeiro momento esse menino foi preparado. Então, cognitivamente, ele foi sendo estruturado para chegar hoje e aguentar essa pressão. Então, o desenvolvimento dele como atleta em si, ele é um baita atleta, joga muito bem e teve o suporte, né, dos pais, tanto parte financeira quanto psicológica, para chegar onde ele está. Então, todos os benefícios do exercício para ele foram colocados, trouxeram para ele como exemplo, e hoje em dia ele está colhendo os frutos, e ele tem muitas coisas ainda para colher frutos e como evoluir. Massa, massa demais. E para quem está escutando esse podcast em casa ou treinando, quem está treinando enquanto escuta esse podcast, principalmente você que está aí com o cérebro cheio de miocinas, que está treinando forte, escutando isso, é o momento de parar e dar 5 estrelas pro podcast, porque a gente tem que espalhar essa mensagem e envia isso para aquela pessoa, amigo, que precisa começar a se exercitar para ter um empurrãozinho, para melhorar o seu humor, para começar a ter uma outra atitude perante a vida, para a família, né? Porque santo de casa não ajuda, então quando a gente fala, ninguém escuta, mas aí enviando um podcast de outras pessoas, às vezes a gente consegue impactar. Boa, bom demais, meu irmão. Muito obrigado por mais esse episódio. Foi um prazer estar com você e vamos pensar aí muita coisa que esse semestre ainda a gente vai trazer muito conteúdo legal. Vamos para cima. Quem está escutando aí também, se tiver comentários de temas que vocês tenham interesse, temas que vocês querem abordar aqui sobre medicina esportiva, sobre esporte, performance e também longevidade, ciência, o que vocês quiserem aí relacionado, manda aí. Se tiverem sugestões de uma pessoa para convidar para esse episódio, ou para um próximo episódio, na verdade, mandem aí que a gente vai adorar saber. Boa, valeu galera, até a próxima. Tchau, tchau. Até. Boa.